Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados do Senhor Jesus, Grupo Propósito do Evangelho, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus seja derramado abundantemente sobre a vida de cada um de nós. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, hoje pela manhã, eu ainda estava adormecida na minha cama quando eu recebi escutei uma voz que me dizia repetidamente, durante 3 vezes repetiu, dando espaço de um momento a outro, o nome de Zacarias. Todos sabem que Zacarias foi um profeta do Senhor nosso Deus, foi o penúltimo profeta que profetizou o nascimento de Jesus e que profetizou também a volta de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus e a volta de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E o Espírito Santo me chamou, o dia já amanhecido, muito cedo, e me falou sobre Zacarias. À noite, antes de dormir, eu pensei em buscar um texto bíblico e preparar uma palavra para deixar para os irmãos na parte da manhã, antes de sair para o meu trabalho, como eu faço acostumadamente, né? Costumeiramente eu faço. Mas eu, em razão de estar tomando os medicamentos, adormeci muito rapidamente e não tive tempo de preparar essa palavra, né? E logo ao amanhecer, o Espírito Santo me despertou, falando sobre o profeta Zacarias, né? Me dando a palavra no livro de Zacarias. E foram 3 vezes mencionado o nome de Zacarias, e então eu não tive dúvida. Em nenhum momento eu imaginei em falar sobre algum texto dentro do livro de Zacarias. Pensava eu em buscar algo dentro do Evangelho. E, no entanto, não tive tempo de fazer antes de dormir. E me veio então a palavra do Senhor segundo a sua vontade, o seu parecer. Ao abrir a minha Bíblia no livro de Zacarias, eu abri justamente no versículo 2 do livro de Zacarias. O versículo 2 do livro de Zacarias é o complemento do mesmo assunto que traz o capítulo 2 do livro de Zacarias. O capítulo 2 é o complemento do capítulo 1, que traz a exortação sobre o arrependimento. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Sobre o arrependimento e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Tenho passado dias muito difíceis, não quero entrar nesse tema, porque é um assunto particular e que não vem ao caso neste momento agora. Mas eu tenho enfrentado muitas lutas esses últimos dias agora. E tenho passado dias de muita tristeza, de muita angústia. Infelizmente, isso passa conosco, que somos seres humanos. Mas nós sabemos aonde encontrar conforto, porque para nós existe esperança, para aquele que crê em Deus, para aquele
que está à sombra do Onipotente existe esperança, existe descanso. E nós sabemos disso. Por mais difíceis, por pior que sejam as lutas que nós temos que enfrentar, mas nós sabemos que estamos protegidos à sombra do Onipotente. Por isso o Senhor fala conosco, Ele nos desperta para falar conosco. Ele não nos deixa sem resposta. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. E o Senhor trouxe hoje no livro de Zacarias esse texto. Vamos ler parte do versículo do capítulo 1 do livro de Zacarias e vamos ler também o capítulo 2 do livro, parte do capítulo 2 do livro de Zacarias. Eu não tenho sombra de dúvidas que o Senhor estava falando comigo em particular quando Ele mencionou o nome de Zacarias, a profecia de Zacarias. E não tenho sombra de dúvidas que o Senhor está falando com outras pessoas, também através dessa palavra. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Zacarias capítulo 1 diz: no 8º mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Está falando dos nossos antepassados. Está falando dos nossos antepassados que foram antes de nós. Está falando do povo que ele tirou do Egito, tirou da escravidão. Está falando dos que pecaram, dos que se rebelaram contra ele, dos que não o aceitaram e também dos que o aceitaram. Está falando dos nossos antepassados, pais no sentido genético, da genética humana. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Antepassados. Portanto, diz-lhes, o Senhor está mandando Zacarias falar a nós. Agora, Zacarias está falando conosco. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está nos mandando um recado. Ele está nos mandando um recado e ele está sendo bastante claro. O Senhor está sendo bastante claro, transparente no que ele está nos falando. Primeiro, tornamos a ele. Primeiro, voltamos a nossa atenção a ele. E ele automaticamente voltará os seus olhos, os seus ouvidos, às nossas orações. Está bastante claro, é um pouco diferente, um pouco distinto do que muitas vezes acontece. Porque muitas vezes nós não queremos voltar a Deus, mas queremos ser ouvidos por Deus, não queremos nos aceder a Ele, não queremos aceitá-lo, não queremos aceitar as suas normas, os seus estatutos, a sua justiça, mas queremos ser abençoados por Ele. E eis aí a questão, volto a repetir, Zacarias capítulo 1, versículo 3, portanto dize-lhes, o Senhor está mandando um recado, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele mandou um recado curto e certo. Queremos ser abençoados por Deus, queremos alcançar em Deus algo que almejamos, que necessitamos, pois o primeiro passo para chegar aí é tornarmos a Deus, é voltar os nossos rostos para Deus, é buscar a Deus de fato e de verdade, para que Ele possa vir ao nosso encontro, para que Ele possa nos assistir na nossa necessidade.
para que Ele venha na nossa direção, nós temos que nos virar também para Ele. E não só de palavras, mas de coração, de alma. Atitude. Deus quer de nós atitude. Deus quer ver as nossas atitudes. Às vezes é muito fácil darmos exemplo de fé. Nós que estamos na dianteira da palavra de Deus, que fomos separados por Deus para falar do amor de Deus, da fé, de todas essas coisas que são muito importantes. Porém, dar exemplo em nós mesmos dessa fé é onde está a questão, né? Aonde está a questão? Dar exemplo em nós mesmos. Ser exemplo daquilo que nós falamos aos demais. Eu tenho passado muita luta na minha vida. Tenho passado momentos muito difíceis na minha vida. Às vezes as pessoas pensam, né? É normal, é comum. A vida do vizinho sempre é mais fácil do que a nossa, é mais leve, né? O vizinho é muito mais bem favorecido do que eu, do que você, né? Do que nós. Mas a realidade muitas vezes pode ser outra muito diferente. Eu não vim aqui falar dos meus problemas, porque os meus problemas eu falo com Deus. Eu vim aqui ser exemplo de fé e de esperança, porque para isso o Senhor me chamou. Não importa a circunstância em que eu esteja passando, não importa o que eu esteja sofrendo, o Senhor me chamou, o Senhor me levantou, não importa a força que tenho, Ele me esforça, Ele me coloca de pé e Ele me fala, segue em frente. Zacarias falou, Zacarias profetizou, vai lá e fala. Vai lá e fala o que Zacarias falou, o meu profeta falou. Repete as palavras de Zacarias. E Zacarias está exortando o povo ao arrependimento e está trazendo promessas. O Senhor está trazendo promessa, Ele está falando, se você se voltar a Ele, Ele vai imediatamente se voltar a você. Ele vai escutar suas orações. Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai te tirar da dificuldade, Ele vai te tirar do poço. Ele vai resolver todos os problemas que estão na minha vida. Mas para isso nós temos que voltar-nos a Deus. Temos que dar passos na direção do Senhor, temos que colocarmos a caminho na direção de Deus. Voltarmos, se estamos caminhando no sentido contrário, na contramão, devemos voltar, retroceder e vir ao encontro de Deus, porque Ele vai vir ao nosso encontro. No momento que nós saímos, nos deslocamos na direção do Senhor, Ele automaticamente vem ao nosso encontro para facilitar, né? Ele diz, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornar-nos para Deus é buscar aquilo que nós muitas vezes perdemos, a fé, a confiança. Tornar-nos para Deus é aceitar, a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas a distância dele. Nós queremos nos manter à distância de Deus. Não queremos chegar muito perto, porque chegar perto é ter que nos comprometer com Ele. É ter que fazer a sua vontade. É ter que cumprir com a sua justiça. Então ficamos de longe. Ficamos à distância. Caminhando disfarçadamente, ora pé dentro, ora pé fora, né? Caminhando como quem não quer nada, indo em outra direção. Mas Deus fala o contrário, tornai-vos
Olha para mim, é o mesmo que dizer, olha para mim que eu olho para você. Se você olhar nos meus olhos, se você olhar, voltar os seus olhos para mim, eu vou olhar para você. Mas se você está olhando para outra direção, os meus olhos não vão voltar para você, não vão te ver. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. O profeta Zacarias, que o Espírito Santo me chamou hoje pela manhã, muito cedo, Zacarias, e me deu a palavra. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E ele segue dizendo, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus, contudo as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amado, o Senhor está dizendo mais, e não sejais como vossos pais, os nossos antepassados, os quais clamavam, os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos exércitos. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amado, é muito forte. Nós não podemos viver de ilusões, abrindo as nossas Bíblias de uma forma aleatória, buscando versículos isolados, querendo ouvir somente aquilo que nos faz bem, querendo ouvir somente aquilo que nos conforta. Muitas vezes, amados, para curar uma ferida é preciso tocar profundamente dentro dela. Para curar uma ferida infectada, é necessário fazer uma asepsia, uma limpeza profunda dentro desta ferida. E muitas vezes não é possível aplicar algo para conter a dor. Muitas vezes não é possível fazer um procedimento anestésico. Tem que suportar a dor dentro da ferida para que essa ferida possa ser curada. E o livro de Zacarias, capítulo 2, aonde o Senhor me apontou quando eu abri a minha Bíblia. Vou ler a partir do versículo 3. E diz, e eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe, corre e fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada com todas as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habita com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Aquele que tocar em mim, em você,
toca na menina dos olhos de Deus. Mas para isso nós temos que tornar-nos ao Senhor. Nós temos que deixar o Senhor curar as nossas feridas, tocar nas nossas chagas, curar. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, consertar o que não está bem, voltar, retroceder. A palavra é de exortação para mim, para você, para todos quanto estão ouvindo. A profecia de um dos últimos dos profetas, Zacarias, capítulo 1 e 2. Nós somos particular tesouros para Deus. Nós somos particulares tesouros para Deus quando somos achados por Ele, quando voltamos para Ele. Quando Ele nos chama e nós escutamos a sua voz, passamos a ser particular tesouros para Deus, porque retrocedemos e caminhamos na sua direção e somos a menina dos olhos dele. Nos refletimos nos olhos do Senhor, com profundo conforte. Com profundo conforte é esta palavra que o Senhor nos enviou através do livro de Zacarias. O Zacarias, profeta do Senhor, profeta do Deus dos exércitos, profeta do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está profetizando a glória de Israel, a glória do povo de Deus, está profetizando a glória do nosso Senhor que reinará sobre nós, que reina sobre nós. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, guardem essa palavra nos vossos corações, tornem-se ao Senhor, para que Ele torne para vós. Tornemo-nos, eu, você, ao Senhor, para que Ele venha ao nosso encontro, para que Ele se vire à nossa direção, para que Ele nos toma nos seus braços, para que Ele cuida de nós, porque a palavra do Senhor, a profecia de Zacarias, segue nos trazendo promessas muito grandes e muito profundas. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E vamos continuar falando desta profecia, segundo o parecer do Senhor nosso Deus. Que a graça do Pai Eterno seja derramada abundantemente sobre a vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos vossos corações, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.